Logo no começo do jornal, a gente trouxe um dado geral, um recorte mais geral dos números divulgados pelo IBGE a respeito da pobreza no Brasil, né? E como eu disse, nossa reportagem agora traz mais recortes e mais detalhes sobre esses dados apresentados. O João Boeri, do Rio de Janeiro, está na linha com a gente e traz essas informações. Diga, João, boa tarde para você. Oi, Fábio. Muito boa tarde para você, Adriana, aos Boa nossos tarde. ouvintes. Taxa de pobreza no país, que ficou em 31,6% no ano passado, atingiu o menor patamar desde 2020, início, a gente lembra, da pandemia de Covid-19. Segundo a pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em termos absolutos, havia 12 milhões e 700 mil pessoas na extrema pobreza no ano passado. Aquelas consideradas pobres que saíram da situação de pobreza extrema baixaram de 78 milhões em 2021 para 67,8 milhões em 2022. Isso significa uma redução de mais de 13%, possibilitada pelas políticas de transferência de renda e pela retomada do mercado de trabalho, de acordo com o IBGE. Entre as regiões, a gente destaca Norte e Nordeste, que concentraram os maiores volumes de pessoas nessas situações. No recorte por raça, as pessoas pretas ou pardas representavam mais de 40% dos pobres e dos extremamente pobres. Em 2022, 2 em cada 5 mulheres pretas ou pardas estavam na pobreza também. Os números divulgados hoje mostram ainda que as crianças e os jovens são quem mais sofrem com as duas situações. Quase metade da população até os 14 anos era considerada pobre ou extremamente pobre, de acordo com esse estudo divulgado pelo IBGE hoje. De acordo com o Instituto, os programas sociais reduziram a extrema pobreza em cerca de 80%. Na pesquisa, a gente lembra, o IBGE sempre compara, analisa os critérios de linhas de pobreza extrema baseado em recomendações do Banco Mundial, pessoal. É isso. São dados positivos que mostram que, de fato, o auxílio emergencial mais elevado que veio com a pandemia e que foi incorporado, e agora é o Bolsa Família com valores mais altos, chegando a essas famílias que estão nessa condição de extrema pobreza, isso funciona. Isso está comprovado que tira as pessoas que estão nessa condição, que é uma condição desumana, elas precisam desse socorro. Agora, a gente não pode também comemorar esse dado, né? Porque ainda é um percentual muito grande no Brasil de pessoas pobres, de pessoas que não têm condição de garantir uma vida digna a si mesmo e a seus filhos. E aí isso depende não só de Bolsa Família e de auxílios em situação de emergência. Isso depende de um governo que dê certo, um país que dê certo, depende de muitas outras coisas, né? Que a gente tenha crescimento vigoroso, sustentável, economia equilibrada. Então depende de é uma orquestra que tem que tocar bem para que de fato a gente consiga combater a pobreza definitivamente e aí sim poder comemorar isso no nosso país. Agora eu queria só trazer um outro dado dessa pesquisa, não sei se o João também tem esses dados aí, João, que é esses dados divulgados, eles também falam sobre trabalho, ocupação e sobre os jovens, né, que estão na condição de não trabalhar no mercado formal e nem estudar. E aí tem um dado muito interessante, que foi a Sara que me chamou a atenção para esses dados, que produz aqui com a gente o Entre Nós todos os dias, das mulheres que são maioria nesse grupo. Jovens entre 15 e 29 anos, que não trabalham no mercado formal nem estudam. 11 milhões no total. 7 milhões são mulheres. Quantas vezes a gente não fala assim, minha tia não trabalha, minha irmã não trabalha, minha filha não trabalha, minha sobrinha não trabalha, mas a gente esquece de falar, não trabalha fora. Porque o que essa pesquisa mostrou? Que a grande maioria absoluta das mulheres que não estão no mercado formal de trabalho, nem estudando, por que elas não estão elas não estão trabalhando, nem trabalhando fora e nem estudando? Porque elas cuidam dos afazeres domésticos e de algum parente. E para os homens que não estão no mercado formal nem estudando, a razão é saúde. Eles estão com algum problema de saúde. Mas para as mulheres, a principal razão é estar trabalhando sim, mas um trabalho invisível, o trabalho de dentro de casa, um trabalho que não é remunerado, um trabalho que não é nem reconhecido muitas vezes, que é o trabalho doméstico, o cuidar de pessoas da própria família. E como que vive um país se não tiver quem cuide dos doentes, dos parentes, quem cuide da casa? Então, assim, é um trabalho invisível, tema da redação do Enem esse ano, e que agora vem esses dados da pesquisa, né, João? Justamente para comprovar que é um grupo grande, que diminuiu um pouquinho. Antigamente eles chamavam esse grupo de nem-nem.
nem trabalha, nem estuda. Mas hoje o próprio IBGE já não usa mais esse apelido, essa nomenclatura, porque ela pode ser pejorativa, preconceituosa. Ah, nem. Tipo, não tá nem aí, nem trabalha, nem estuda, como se a pessoa tivesse ali na vida à toa por escolha. Então já não se usa mais esse termo nem. E o que se diz é pessoas que não estão trabalhando no mercado formal e não estão estudando. Esse grupo no Brasil caiu um pouquinho, mas ainda é grande, são 11 milhões, como eu disse, e a grande maioria, 7 milhões, mulheres que, na grande maioria das vezes, estão sim trabalhando dentro de casa. Não é isso, João? Pois é, Adriana, são números que a gente não pode comemorar então, mas de fato, estudo divulgado hoje pelo IBGE, a gente vai continuar acompanhando os próximos levantamentos divulgados pelo Instituto. Ô João, eu queria só que você repetisse, por favor, um número que me chamou a atenção para a gente encerrar de fato, o recorte a respeito das crianças. Você trouxe aí um recorte por idade, eu queria que você recapitulasse a idade especificamente, porque chamou a atenção, praticamente metade é considerada pobre ou extremamente pobre, não é isso? Dos jovens até os 14 anos, Fábio. Uhum. De fato, esse estudo do IBGE fala então que os jovens considerados até 14 anos são considerados, pelo menos no ano passado, eram considerados pobres ou estava dentro do grupo dos extremamente pobres. Quase Fábio. metade, é isso? Isso, quase metade. É muita coisa, né? É isso. Realmente é muita coisa. É Obrigado, por isso que João. não dá para comemorar ainda que tenha tido uma melhora. Tem muita coisa para a gente resolver ainda. Obrigada, viu, João? Bom trabalho aí.